Neste vídeo vamos trabalhar com variáveis do tipo inteiro. Imaginem que eu vou pedir ao utilizador para escrever um número. Escreva um número. E a seguir eu tenho que ler o número. Se correr o programa, rodar o algoritmo, notem que aparece uma mensagem que diz que a variável não foi encontrada. Isto porquê? Porque nós não, ou eu, não declarei a variável. Na zona das variáveis, e vou então escrever número do tipo inteiro. Vou rodar o algoritmo, escrevo o número 5, e ele escreveu-me, e ele leu-me o número 5. Se virem aqui na área de variáveis, notem aqui o valor 5. Mas se nós alterássemos o tipo de dados e não usássemos como tipo de inteiro, mas sim caractere, por exemplo, o que aconteceria? Escreve o número e eu vou então escrever aqui o número 5 e notem que o número é na mesma guardado na variável número, mas com o tipo de dados C. Enquanto inteiro ele guarda com o valor I. Vamos rodar. Com o tipo I, valor 0. Neste caso vou colocar um valor. A variável número do tipo inteiro assumiu o valor 5. Okay. Isto quer dizer que se eu apenas utilizar um número e não efetuar uma operação matemática com ele, é indiferente eu atribuir-lhe um tipo inteiro ou um tipo caractere. Mas notem agora se eu não tivesse um número, mas tivesse dois números, N1 e N2, e declarasse estas variáveis com o tipo de dados de caractere. E agora eu iria pedir ao utilizador para escrever dois números, N1 e N2. Escreva um número, escreva outro número. Tá? Vamos rodar o nosso programa. Pedimos para ele escrever o número 5, o número 4 e até aqui nenhum problema. A questão agora é, e se eu quiser utilizar estes números para realizar uma operação matemática? Por exemplo, escrever o resultado da soma de N1 mais N2. Escreva. E agora N1 mais N2. Vamos então correr o programa. Escreva um número, o número 5, outro número 5. E notem que quando eu executo a operação matemática N1 mais N2, o que sucede é uma concatenação dos números 5. Porquê? Porque ambos foram tratados como caracteres. Isso significa que se eu quero realizar operações matemáticas, eu tenho que tratar os meus números como inteiros. Inteiro. Vou rodar o algoritmo. 5, o resultado final foi 10. Ou, então, como real. E, no caso de real, aceitaria casas decimais. Por exemplo, o número 5 e agora o número 10. E o resultado final foi o valor número 15. Vamos então aproveitar novamente para usar casas decimais. 10.5, 5.1 e o resultado é 15.6. Se tivéssemos utilizado inteiros e tentássemos escrever números com casas decimais, vamos ver o que acontecia. Número 5.2, 2.3 e na realidade ele o que faz é escrever o número 7. 5 e 2, 7. Não sabemos aqui como é que ele procedeu à concatenação, neste caso ao arredondamento. Vamos fazer novamente. Run. Rodar o algoritmo. Vou escrever o número 10.8 e o número 9.1. Okay. 10 e 9, 19, portanto isto daria qualquer coisa como 19,9 e reparem que o que acontece é que é descartado o número que está à direita. Portanto, o número é tratado como um inteiro, por isso apenas é trabalhada a parte decimal. Por isso é extremamente importante
a utilização ou a declaração do tipo de variáveis, nós precisamos de saber se estamos a usar variáveis inteiras ou então fracionárias que têm uma casa decimal.